O livro do Eclesiástico é um livro sapiencial. Nele nós encontramos conselhos paternos. Seu autor se chama Jesus Ben Siraque. Por isso esse livro também é chamado de Sirácidas. E nós então escutamos alguns conselhos que nos são dados se nós decidimos servir o Senhor. Ele diz: prepara a tua alma para a provação. Nós devemos confiar em Deus, Ele nos sustenta, Ele nos consola, mas quem decide servir a Deus deve se preparar para a provação, para o sofrimento. Mantenha o teu coração firme e constante. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o deixes. Então é alguém já experimentado pelos anos e que vai aconselhando os mais jovens que estão no começo desse caminho a não desistirem, a não desanimarem, e já os prevenindo de que trilhar o caminho de Deus exige perseverança, são muitas as tribulações, são muitas as dificuldades, e ele diz: é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Então, essa purificação daqueles que servem a Deus, daqueles que decidem entregar a Deus a sua vida, se dá pelo sofrimento. E desse modo, esse autor do Antigo Testamento antecipa aquilo que Jesus vai dizer para os seus discípulos, que se eles querem segui-lo, devem renunciar a si mesmos, devem tomar a sua cruz a cada dia, porque esse é o caminho da ressurreição. Exige que eu morra para mim mesmo, que eu morra para o pecado, e assim eu vou alcançar a graça de uma vida nova. O próprio Jesus diz que o caminho que conduz à perdição é largo, é espaçoso. O caminho que conduz à vida é estreito, é apertado, é exigente, exige esforço. É o que também o livro do Eclesiástico diz na leitura de hoje. Todas essas dificuldades são provações, provam a nossa fé, assim como o ouro é provado no fogo. E no Evangelho, Jesus está a sós com os 12. Jesus não quer que as multidões saibam que Ele está na Galileia. Então, eles estão caminhando meio que escondidos. Eles vão a Cafarnaum, provavelmente se hospedam na casa de Simão. São Marcos diz: estando em casa. Essa casa era a casa de Simão Pedro. E Jesus, que já tinha feito o primeiro anúncio da paixão, continua ensinando os discípulos a respeito disso, a respeito de sua morte, que era algo que Jesus não queria dividir com a multidão, que ele devia ensinar apenas para os 12. E enquanto Jesus fala disso, enquanto Jesus fala de morte, de humilhação, de sofrimento,
eles estão discutindo sobre quem é o maior, quem é o mais importante, quem deles ocupa o cargo maior. Portanto, um contraste muito grande entre aquilo que Jesus diz e aquilo que os discípulos discutem entre eles. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O maior é aquele que serve, o maior é aquele que se faz servo de todos, como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Esse é o maior porque é aquele que mais se identifica com Cristo, é aquele que mais se configura a Cristo, que mais se parece com Ele. E Jesus também usa o exemplo de uma criança. Para ser o maior é preciso ser o menor, é preciso ser pequeno. Como João Batista disse, é preciso que ele cresça e eu diminua. Então é evidente que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia, e o próprio texto diz, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Tinham medo de perguntar porque não queriam saber a resposta, porque já intuíam o significado. Na verdade, não era muito difícil, Jesus estava dizendo explicitamente: eu serei crucificado, eu vou morrer, mas ressuscitarei. Mas havia uma resistência por parte dos discípulos. Eles buscavam a glória, eles buscavam o triunfo. E Jesus ensina para eles que a glória é a cruz, a glória é a doação de si mesmo, e não a glória do mundo, que é ilusória, que é passageira. Então nós que nos dispomos a segui-lo, nós que nos dispomos a servi-lo, devemos estar preparados para a cruz, que é a nossa glória. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas: pela cruz o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. A cruz de Cristo é a nossa glória. Amanhã nós iniciamos a Quaresma e nós devemos estar dispostos a nos mortificarmos, ou seja, a morrermos, para que Cristo viva em nós. E tudo isso é um caminho de purificação, de ressurreição. Então peçamos a Jesus que nós nos disponhamos a compreender o que Ele nos diz e a viver esse caminho da cruz, que é o caminho do amor. Amém.